vocês vão conhecer a Paty. Boa noite, pessoal. Começando a segunda aula do Compacto de Aprofundamento. Agradecer aí a Thaís, a Júlia, mas hoje é o dia da estreia da Paty no Compacto. Ela já tinha entrado na aula para todos e agora vai ficar exclusiva para vocês. É muito importante que vocês se organizem, porque no sábado dessa semana, dia 21, vai ter aula às 10 da manhã com a professora Tami. A gente está testando os horários, porque segunda, quarta e sexta não pode, que é o projeto UERJ mesmo. Então, a gente só tem terça, quinta e sábado. Quando você perder uma aula, acontece, tem a gravação por streaming. E o mais importante, provavelmente, a prova da UERJ é dia 7 de junho. Falta confirmar. Mas não vai passar disso, por causa da Copa do Mundo. A primeira prova. Então, a gente pode passar, Patrícia. A gente pode, semana que vem, não ter aula. A gente pode botar quinzenal. Esse início, 1, 2, 3, foi para vocês criarem uma pegada com a professora, pegarem o ritmo, entendeu? Eu, pessoalmente, William Campos, eu acho que a Patrícia deveria voltar ou no dia 23, semana que vem, ou na primeira terça de abril, que é dia 6, e vamos testar o horário de sábado. O problema, pessoal, é que a professora Tami, ela não tem muitas opções de data. E nós vamos fazer meio a meio. 4 aulas para a Paty, 4 aulas para a Tami. Claro, se houver um problema com uma ou com outra, a gente dá um jeito e resolve. Porque a professora Paty, ela é também coordenadora geral do Pré-ENEM Popular Yara Elverberg, que é o nosso projeto raiz, né, o pioneiro, mas não tão grande como o Pré-UERJ Maricaia, mas muito forte. E ela precisa estar lá também dando aulas. Então, além de, às vezes, também pegar um pouco de pré-militar. Então, vocês têm que se entrosar, os alunos e a professora, os alunos e a outra professora, Paty Tami, para vocês se acertarem, porque quando acabar a aula de sábado, ainda faltam 5 aulas do projeto que você pagou e do tempo que as professoras precisam para garantir que você acerte praticamente tudo. Então, vamos nos organizar, vocês, com a Paty e com a Tami. Paty, você tem disponibilidade quinta também? Tenho sim. Então, nós temos a Tami aos sábados e temos a Paty mais quintas do que terças. Bom, eu vou deixar vocês à vontade. O aprofundamento é um sucesso.
O que vocês precisam, Paty, é cadenciar a velocidade. Porque se você e a Tami não cadenciar a velocidade, o projeto pode acabar um mês antes da prova, entendeu? Então vocês vão ter que ter uma malícia aí, fazer uma aula de 10 em 10 dias. Vocês cheguem a um acordo e me avisem. Agora não tem jeito. Agora é a primeira da Paty e sábado é a segunda aula da Tânia. E aí a gente vai resolvendo. Se vocês quiserem que a Paty volte, atenção, na terça que vem, que é dia 24, vocês têm que, durante a aula, se resolverem, você e a professora, e aí fecha o primeiro ciclo. Aí dá um intervalo e a gente volta em abril, tá bom? É com vocês. Se quiserem parar no sábado, também não tem problema. Se quiserem, ao invés de terça que vem, 24, ser na quinta, 26, também pode, mas aí é com a professora Paty, porque ela vai dar hoje a primeira aula, a Tami sábado vai dar a segunda aula. Então, vocês podem escolher terça ou quinta da semana que vem, com ela, a segunda aula da Paty. Se não quiserem semana que vem, também não tem problema. São coisas importantes que vocês são um grupo à parte dentro do projeto. Então tem que ver o que é melhor para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Paty. Nada, professor William. Obrigada a você aí pelas palavras. E, gente, nós estamos aqui para vocês e por vocês, tá? A gente ajusta aí, vocês escolhem a melhor data, o que vocês querem, a gente ajusta, Tami e eu, a gente vai ajustando essas aulas, mas sempre pensando em vocês e nesse conceito A de vocês aí, que é o que a gente quer, né? A gente quer a aprovação. Boa noite, quem está chegando aí para a nossa aula. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do Compacto de Aprofundamento sobre a obra, sobre esse livro maravilhoso que a gente está estudando aí, que é o Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Então, sejam bem-vindos. Essa aula, ela é uma aula muito mais que especial, porque, como vocês sabem, é um compacto e de aprofundamento. Então, o que a gente quer com esse aprofundamento? Tocar lá naquele ponto, lá bem profundo, naquela temática, naquela abordagem da banca, naquela questão específica. A gente quer chegar lá, a gente quer acertar a questão. E eu vou falar para vocês, não é novidade a gente acertar a questão, não, hein? Então, já se preparem aí com toda a garra, com toda firmeza, com estudo, que é o que vocês vão precisar aí nessa jornada rumo ao primeiro exame de qualificação, tá bom? Resolvemos tudo através de voto. Muito bom, isso aí. Muito democrático, perfeito. Bom, para a gente começar a aula de hoje, eu estou aqui de olho nas dúvidas. Quem quiser falar, tá? Pode levantar a mãozinha, que eu vou saber que você quer falar alguma coisa aqui comigo. Essas aulas do Compacto são muito interessantes, muito maravilhosas, assim, nesse aspecto, que a gente consegue conversar com vocês, né? Então, é todo especial também nesse quesito. Então, quem tiver querendo falar comigo, perguntar alguma coisa, só acenar aí que eu vou saber que você quer falar, que você quer tirar alguma dúvida e vou dar a sua vez de fala, tá bom? Ou, se você for mais tímido, né, tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui juntinho ao vivo. Se você for mais tímido, quiser colocar aqui no chat, eu também estou de olho aqui nas perguntas de vocês através do chat, das mensagens, tá bom? Caramba, já tem um monte de dúvida aqui, ó. Não começou a ler o livro? Dá tempo ainda, Yasmin. Já pode começar, já coloca aí na sua cabeceira, cola na geladeira, no ímã da geladeira, preciso começar a leitura do livro, para você não esquecer.
A gente sempre fala, né, gosta de falar que a leitura do livro, ela é obrigatória. Se você chegar no dia do exame só lendo resumo, não se aprofundando, ou de repente perdendo aula, né, não assistindo aula, não estudando, você não vai se dar bem no exame. Então, não é isso que a gente quer, né? Após as primeiras semanas do ano, que deveria reler o livro com mais um senso crítico. Isso é bem interessante, porque quando a gente lê o livro a primeira vez e começa a escutar, né, a ouvir, a ler críticas, e principalmente na nossa aula aqui, né, nas nossas aulas, a gente acaba tendo uma outra visão, um outro olhar, né? Com mais senso crítico. Realmente acontece. Sabe o que eu te recomendaria? Vamos lá, você já leu o livro todo, então você já tem domínio da obra, você já sabe o que aconteceu na história, você já entende as temáticas, você conhece o autor, conhece as suas características, porque isso a gente já vai falando em toda a aula. Então, o que eu te indicaria? Como você tem que estudar para outras disciplinas também, não é só português, esse exame de qualificação, eu te indicaria não perder uma aula de português. Daqui para frente, ó, não perde nenhuma aula, porque as aulas, para quem já leu o livro, vai sentir isso, tá? As aulas, elas vão meio que retomar muito do que vocês leram no livro. Então, isso é muito importante. Então, o que eu faria? Não perde mais aula. Se perdeu uma ou duas, já vai, já revê lá a gravação, já assiste, porque é importante participar. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer retomadas, a gente vai comentar temáticas de forma bem mais aprofundada nesse compacto. Faremos muitas questões, e isso é muito importante também, vocês estarem aqui fazendo as questões. Então, eu acredito que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Já vai ser muito importante para você. São 10 questões, 10 questões. Ah, não, tira essa palavra do vocabulário de vocês. Ninguém procrastinando, pessoal. Não dá para procrastinar se você quer ser aprovado na UERJ, hein? Não, Igor, não precisa, porque você já leu, né? Então, é aquilo que eu falei. Vamos que vamos aqui nas nossas aulas. Oi, Rafa, depois me procura. Eu tô lá no grupo, né, de aprofundamento. Aí a gente conversa um pouquinho melhor sobre, tá bom? Me procura lá, me chama no privado, que eu tiro todas as suas dúvidas. Alguém levantou a mãozinha aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu não vi quem foi. Se quiser falar, pode falar. Bom, vamos lá. Como que eu queria começar essa aula? Eu queria começar essa aula agradecendo a todos vocês, toda a galera aqui do Compacto, né? A galera que confiou no nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho, da nossa equipe como um todo, né? Principalmente, acho que eu até posso falar pela Tami também, que é a minha amiga, minha dupla, né? Nós estamos muito felizes por todo esse carinho de vocês, reconhecimento, que vocês se interessaram pelo nosso compacto aí, então a gente tem muito a agradecer. Demonstra que vocês têm dedicação, responsabilidade, principalmente quem está aqui tem o desejo de ir além na preparação para o exame. Então, vocês vão chegar além do que vocês imaginam. Eu tenho certeza disso, lá no dia desse primeiro exame. Então, é muito bacana saber que a gente vai estar junto aqui nesse momento, né, de um estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais delicado, digamos assim. Contem com a gente para analisar cada detalhe da obra, discutir vários aspectos interpretativos, fortalecer essa leitura crítica, esse senso crítico que muitos aí estão falando, né, no chat. Então, essa prova, esse exame, é um exame que exige tudo isso aí que vocês estão se aprofundando, que vocês estão procurando se aprofundar mais. Então, acho que eu não poderia começar essa primeira aula minha do compacto aí com vocês sem deixar aí esse agradecimento carinhoso aí, muita gratidão. E vamos juntos, que como o professor William falou, tem muita aula ainda pela frente, né? Mas a gente não pode dar mole, não. Acredito que não, Igor. Acredito que não, mas aí é bem lá para frente mais, né? Mais lá para o final do ano, né? Mais para frente. Mas eu acredito que não. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer na aula 2? Vamos embora. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os conteúdos do edital para o primeiro exame de qualificação de português. Gente, quem não estuda edital não quer ser aprovado. Quem não entende o que o edital quer, os conteúdos cobrados nesse edital,
não vai se sentir preparado, não vai chegar preparado no dia. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês alguns aspectos do edital que chamam muito a nossa atenção dentro da obra, dentro dessa escolha desse livro aí, tá bom? Como que os conteúdos do edital são abordados durante o exame de qualificação? Então, eu falo para vocês que eu sou uma professora muito estratégica. Eu gosto de usar estratégias, porque eu sei que dá certo, porque todas as estratégias que eu já falei aqui em aula, seja do compacto ou do geralzão, né, da aula mais geral do pré-UERJ, eu sempre uso essas estratégias e sempre passo essas estratégias para os meus alunos, e tem dado muito certo. Então, a gente vai continuar trabalhando com estratégias. Outro tópico que a gente vai comentar na aula de hoje é o motivo que a UERJ escolheu esta obra. Eu digo escolheu entre aspas, né? Porque a gente sabe que foi o público que escolheu, mas por que ela colocou essa opção? Qual o intuito da banca? Qual o intuito da UERJ em colocar, dentre as opções, e que bom, né, que eu amei essa escolha, por que essa escolha do Ainda Estou Aqui? Vamos falar também sobre grandes temas da obra, de forma mais aprofundada, que é essa a ideia da aula, esse é o intuito da nossa aula de aprofundamento. Vamos falar um pouquinho da literatura, um olhar um pouco diferenciado, tá? Esse olhar é bem interessante, é diferenciado e é aprofundado, como a gente está falando aqui. A literatura como testemunho histórico. Isso é muito importante, muito interessante. A banca, ela gosta disso aí também, ó. Então, eu vou abordar de forma mais aprofundada a obra como um testemunho histórico, tá bom? E trouxe 7 questões para a gente praticar só na aula de hoje. Então, assim, na hora das questões, é a hora o quê? De você perguntar. Professora, não entendi o que é aquilo ali denunciado, não entendi por que foi aquela resposta, enfim. Essa é a hora de vocês serem mais ativos ainda, tá bom? As questões do texto base de alguma forma relacionada com o livro, você diz de português, porque português só, as questões de português do primeiro exame de qualificação é só sobre a obra. Não tem um texto base geral, específico, assim, geral para todas as disciplinas, e português está ali incluído. Não, é só sobre a obra, tá? Sabe uma coisa que me fez pensar no título? Foi na página 244, onde ela mostra um traço de lucidez e como se ela mesma falasse que ainda está lá. Porque esse Ainda Estou Aqui, essa primeira pessoa pode ser o filho, né, da Eunice, pode ser o Marcelo Rubens Paiva, pode ser a própria Eunice, né? A gente não tem essa certeza. Essa primeira pessoa pode ser ela, ele, né? Pode ser até mesmo Rubens Paiva, né? Aí, no final, a gente constata quem é, né? Isso aí. Mas, assim, fica esse mistério, né? O livro vai rondando em torno desse Ainda Estou Aqui, que, para gente que está lendo ali, que sabe que o narrador é o Marcelo, né? Parece que é ele para gente, né? Mas aí, no final, a gente tem essa revelação, digamos assim. Verdade. São as primeiras questões da prova, geralmente, né? Mas não quer dizer que as outras disciplinas estarão envolvidas no texto base da prova de português, entendeu? Mas vamos lá. O que a gente vai falar agora? Essa é a hora de vocês aproveitarem e perguntarem, professora, como que eu começo meu estudo de acordo com o edital da UERJ, então? Mas eu já vou deixar vocês mais tranquilos quanto a isso. Todo o edital nós trabalharemos nas nossas aulas. Nós trabalharemos questões que envolvem todo o conteúdo, todos os conteúdos que estão no edital do primeiro exame de qualificação da UERJ. Então, assim, se você quer se aprofundar, eu vou dar algumas dicas, tá? Mas o intuito da nossa aula de aprofundamento é fazer realmente esse estudo mais aprofundado, né? Mas tem aluno que gosta de repente, ficou uma semana sem ter a aula de aprofundamento, ou sem ter a aula de português. Então, ele quer aproveitar para manter viva ali a memória, né? Olha que frase emblemática, né? Manter viva a memória. Manter vivo aí o estudo, né? Continuar praticando. Tem aluno que gosta, né? E aí quer saber, professora, será que eu posso estudar aqui o quê? O que eu posso focar? Então, esse é o momento da gente falar sobre isso. Vamos ver um pouquinho os conteúdos aí do edital? Aqui nessa primeira parte, eu trouxe 5 conteúdos. Gabriel, já vou falar dessas perguntas, tá? Eu vou falar para vocês a abordagem da banca de acordo com as questões, com as perguntas, com os enunciados, como que eles formulam. Vou falar tudo isso para vocês.
porque a gente vai usar estratégia, é isso. Vamos lá, primeiro conteúdo que aparece lá no edital. Isso todo ano tem, tá, gente? Tipologias. Então, ali a gente vai trabalhar com tipos de texto. Descrição, narração, argumentação, injunção. Então, pode aparecer ali nas perguntas alguma coisa do tipo de texto que está sendo abordado ali naquele trecho, naquele enunciado, enfim, naquele texto base. Pode vir de várias formas, né? Tipo textual. Aí vem gênero textual também, a composição típica dos enunciados dentro da obra, a função social daquele trecho, ele transmite que tipo de ideia, os graus de formalidade. A gente pode ter trechos aí com. Vocês sabem que, apesar de ser uma característica do Marcelo Rubens Paiva, esse traço de coloquialidade, esse uso de uma linguagem mais coloquial, a gente tem trechos aí também mais formais durante a obra, né? Como, por exemplo, aquele trecho mais jurídico, mais da área aí, né, jurídica, digamos assim, onde tem lá um artigo, né, uma composição de uma lei, enfim. Então, a gente tem também que trabalhar com esse tipo de formalidade, tá? A gente vai trabalhar isso nas questões também. Perspectivas enunciativas. Quem enuncia, a quem ele está enunciando, é como se fosse o emissor e o receptor, né? O espaço, o tempo, as vozes da narrativa, a modalização. Isso tudo aí a gente estuda quando a gente estuda os elementos da narrativa. A gente vai falar toda a aula sobre isso, gente. Vai parecer que é a mesma coisa que a gente está falando, mas não. É porque a gente precisa reforçar alguns aspectos que a gente encontra mais vezes nas questões, né? Que é uma recorrência nas questões da UERJ. Então, assim, a Tami vai falar, eu vou falar, a gente vai dar muita ênfase em vários aspectos desses conteúdos aí do edital, tá bom? Então, podem confiar que vocês estarão preparados, né? Como eu já falei para vocês. A polifonia e a intertextualidade, a gente encontra, principalmente falando da intertextualidade, a gente encontra na obra. Hoje eu trouxe uma questão que fala sobre isso, já já a gente vai ver. Reformulação, paráfrase, paródia, citação, diálogo, discurso relatado, tudo isso aí faz parte dos conteúdos do edital da UERJ. Inferência, pressuposição, subentendido. Nos momentos certos, a gente vai pegar fundo nesses aspectos aí. Quando vai cair numa questão, por exemplo, e você não sabe que resposta colocar ali, você não sabe se é uma inferência, se é uma pressuposição, se é um subentendido. Então, a gente vai pegar firme nesses aspectos aí dentro das questões. Métodos de argumentação, também temos uma questão hoje sobre isso aí, sobre esse ponto do edital, do conteúdo do edital, que são métodos de argumentação. A UERJ adora colocar questão. Não tem um ano que não caia questão sobre isso, gente. Essa é a verdade. Indução, dedução, dialética. Professor, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Na aula de hoje, você já vai sair sabendo o que é isso. Eu acho muito interessante esse tópico 5, tá bom? Falando da UERJ aí. Não podemos deixar de falar do tópico 5, principalmente, mas todos eles estão ali na composição desse edital, tá bom? E nós trabalharemos tudo. Vamos ver mais algumas situações aqui, importantíssimas. Formas de articulação de ideias. Fato, opinião, causalidade, conclusão, comparação, exemplificação, enumeração, generalização, particularização, gradação, ênfase, contra-argumentação. A UERJ adora questão também que trabalha com articulação de ideias, porque vocês sabem que a UERJ é uma prova, o exame de qualificação da UERJ é um exame que ele é muito contextualizado. Ele cobra a gramática, só que de forma contextualizada, interpretativa. Então, esse tópico 6, é fichinha para cair também, tá? Procedimentos de coesão e coerência. Anáfora, catáfora, deixe, substituição, designação, elipse, uso de conectivos, e você vai ter que dizer lá naquele momento daquela questão qual é o sentido daquele conectivo para aquele trecho, ele transmite que tipo de ideia, isso a gente vai praticar bastante também. Condições de interpretabilidade, olha que palavra difícil, mas que coisa bonita, né? Condições de interpretabilidade, relações entre as partes do texto,
que também cai bastante. A UERJ gosta muito de colocar, né, por exemplo, 2 trechinhos de uma parte da obra e quer que você relacione as ideias, interprete a conexão das ideias entre esses trechos. E a gente vai praticar isso, não se desesperem também. O tópico 8 é muito interessante, porque fala de relações semânticas. A gente pode ter questão aí sobre sinônimos, antônimos, ambiguidade, polissemia. E se você não lembra esses nomezinhos, pode ficar tranquilo, que a gente vai relembrar tudo. Metalinguagem. Se eu não me engano, tem uma questão hoje de metalinguagem. Se eu não me engano, tem também. Conhecimento lexical, que é se você, como candidato, está entendendo ali o que significa aquela palavra. O léxico é o vocabulário, né? Então, o que significa aquilo ali? Por que aquela palavra está sendo colocada ali naquele momento? Vocês sabem que a linguagem, agora fazendo um adendo que é para anotar aí, ó. Sempre que eu falo alguma coisa fora do meu slide aí, é porque, opa, veio uma luz assim, iluminou, e a professora lembrou de alguma coisa importante. Mas vamos lá. A linguagem da obra, além da gente já ter comentado, né, que a linguagem ela é coloquial, né, e tudo mais, em alguns momentos com traços ali de formalidade, dependendo da situação que for abordada, mas eu chamo atenção para uma linguagem muito típica dessa obra. Sabe como chama essa linguagem? Vocês vão achar interessante, porque quando eu li sobre, quando eu estudei sobre, eu achei muito magnífico, que é a linguagem do trauma. Sabem o que é isso? A linguagem do trauma? Coloca aí para mim, se vocês sabem o que é isso. Agora eu estou curiosa para saber. A linguagem do trauma. O que tem na obra? Que aspecto da obra a gente encontra ali a linguagem do trauma? Olha que interessante, ó. Olha como é uma novidade, ó. Muitos não sabiam disso, ó. Estou trazendo um aspecto fresquinho e profundo para vocês na aula de hoje. A linguagem do trauma, gente, é aquela linguagem que é cheia de, como é que eu posso falar? De interrupções, de pausas, de finalização de ideia interrupta. Olha que interessante. Quando você tem, por exemplo, um monte de frases curtas, isso acontece o tempo todo durante a obra. Um monte de frases curtas com ponto final durante um mesmo parágrafo, uma mesma ideia ali, e o Marcelo Rubens Paiva faz muito isso, ou quando você tem um monte de ponto de exclamação, de interrogação, reticências, quando você pausa do nada ali e fala sobre outra coisa, muitos estudiosos chamam isso de linguagem do trauma. Só que a linguagem do trauma, ela não só envolve esse aspecto aí, como é que eu posso falar? Gramatical, não. Envolve o aspecto temático da obra também. A gente está lidando com um personagem ali que está contando todo o trauma de uma família, da família dele. O caos que eles vivenciaram. Então, essa linguagem, olha, eu fiquei até arrepiada agora. Essa linguagem, ela retrata, ela reproduz tudo o que aquele personagem vivenciou naquele momento fatídico, enfim, da vida dele, tudo que ele vivenciou na ditadura militar, tudo que ele viu acontecer com a família dele, com o pai dele, com a mãe, com os irmãos. Então, essa linguagem ela é muito interessante ser observada, e ela acontece em vários trechos da obra, em vários momentos da obra. Então, prestem atenção, a galera que ainda está lendo, prestem atenção quando chegar esse tipo de linguagem, que é a linguagem do trauma que eu estou falando para vocês, e comecem a pontuar isso, comecem a sinalizar isso dentro da obra. Porque eu tenho certeza que a UERJ ela vai tirar um trecho em que apareça essa linguagem do trauma. E vocês vão lembrar de mim na hora, vocês vão falar, caramba, a Paty falou dessa linguagem aqui, que é uma linguagem que ela é cheia de frases curtas, de frases inacabadas, por exemplo, ou com uma expressividade muito grande, ou com interrupções e retomada de coisas anteriores, né? Então, a gente tem um narrador que ele está vivenciando um trauma, ele quer retratar para a gente o trauma que ele vivenciou, como eu falei para vocês. Então, essa linguagem ela é muito perceptível nessa obra. A gente vai ver questões do tipo também. Usos do verbo. Gente, a UERJ gosta muito de colocar verbo sim. Gosta que você saiba por que aquele tempo verbal foi utilizado ali naquele trecho. Olha que interessante. Ela não vai te perguntar assim, o que é o pretérito imperfeito? Não. Ou então, qual é o verbo que está no pretérito imperfeito? Aí tem os verbos ali, as opções dos verbos. Não é assim, não. Sabe como ela vai te cobrar? Ela quer que você faça a interpretação
do tempo daquele verbo ali, naquele momento da narrativa. Por que que o narrador decidiu usar um verbo no pretérito imperfeito? Aí você tem que lembrar que o pretérito imperfeito, ele retrata o quê? Uma ação passada e contínua. Ela não é finalizada, ela não é acabada. Gente, olha o quanto de interpretação que a gente pode tirar a partir do verbo no pretérito imperfeito. Vocês já pensaram? Já pararam para pensar isso? Caramba, ele está contando a história, está contando sobre um passado que ele vivenciou com a família, do apagamento do pai dele, né? Do Rubens Paiva, e isso parece que ainda persiste na vida dele. Parece que é algo contínuo. Ele nunca vai deixar de lembrar disso. Ele nunca vai deixar de falar numa roda de amigos do que ele passou, sobre o que ele passou. Então, assim, a gente pode interpretar esse pretérito imperfeito nessa ideia de não está finalizado, não está acabado, né? Então, a gente pode interpretar de várias formas. Depende do trecho que a banca vai tirar para você ali naquela questão. Então, olha quanta coisa a gente pode interpretar a partir disso. Então, uso do verbo, tempo verbal, modo verbal, formas afirmativa, interrogativa, negativa, semântica dos tempos verbais, mais ainda, a semântica dos tempos verbais, eu dou um foco maior nisso aí. Quem quiser anotar para dar uma focada, né, relembrar quais são os tempos verbais, qual é o sentido de cada um, a ideia que cada um transmite, isso é bacana também. Elementos não verbais, também consta aí no nosso edital, a relação entre o verbal e o não verbal, recursos gráficos, tipográficos, sentidos da pontuação. Faremos questão sobre o sentido da pontuação hoje também. Rafa, perfeito. Tá vendo como vocês complementam a aula? Às vezes eu não chego na palavra, mas vocês chegam. Passado que sempre volta. É isso aí. Aí vamos lá. Por que motivo esse passado sempre volta? Porque ele foi traumático. Ele é um passado que o próprio narrador não quer esquecer, não tem como ele esquecer, não é nem que ele não queira, ele não tem como esquecê-lo. Tem uma cena na página 133 onde ele pergunta quem é suspeito. Eu acredito que tem uma indignação. Pode ser, eu não me lembro especificamente dessa página aí, mas se tiver muito ponto de interrogação, por exemplo, muita exclamação, dando uma ênfase muito grande, né? Ele está usando o sinal de pontuação para dar uma ênfase a alguma ideia ali. Então, os sentidos da pontuação, eles são importantíssimos também. E para finalizar esses conteúdos, mais 5 tópicos importantes aí do nosso edital. A natureza dos textos, se ele é um texto poético, narrativo, dramático, né? Isso cai muito dentro dos elementos da narrativa também. Literatura e sociedade. Gente, não é o UERJ se ela não cobra isso aí. Literatura e sociedade. Eu vou falar disso já já no porquê da escolha dessa obra, né? Contextos sócio-históricos de produção e recepção dos textos. Olha que importante para uma obra que retrata um momento histórico que nós vivenciamos, né? Que fez parte do nosso país aí, num momento histórico, uma época aí do nosso país. Relações com movimentos estético-culturais, diálogos entre a literatura e as artes em geral. Vocês sabem que a literatura é uma arte, né? Então, a gente estudar literatura é estudar arte também. Só que essa é uma arte das palavras. Por isso que a gente pode considerar a literatura uma arte também. Representações da realidade. Efeito de real. Verossimilhança externa e interna. Caramba, o que mais tem nesse livro? Eu acho que dos livros que a UERJ já colocou para o exame de qualificação, para mim, esse é o que mais a gente vai trabalhar isso, tá? Verossimilhança externa e interna. Perfeito. A gente vai fazer muita questão e vai trabalhar isso aí também. Elementos das narrativas selecionadas, construção dos personagens, narrador, foco narrativo, índices narrativos, representações do tempo, do espaço, epifania, metaficção. Olha que interessante essas palavrinhas. Eu anotaria isso aí, epifania, metaficção. Se eu não me engano, a Tami falou um pouquinho na aula 1 sobre essa epifania também. Verossimilhança é sempre quando algum trecho, alguma situação corresponde à realidade, à verdade. Por isso que eu chamo atenção para isso, porque o que mais nós temos nessa obra é a verossimilhança, né? Então, é um tópico aí que eu colocaria para a gente dar uma ênfase, quem quiser estudar também, mas já adianto que isso a gente vai trabalhar muito. Recursos estilísticos, para a gente fechar aí, né, esse edital.
seleção e combinação de palavras, formas dos vocábulos, efeitos sonoros, figurações e imagens, representações da variabilidade linguística, efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem. Então, gente, eu vou falar para vocês, todos esses tópicos são de extrema importância para quem está se preparando para o primeiro exame de qualificação, relacionado à obra. Então, assim, foca nisso, foca nisso. Aqui a gente tem o edital falando para você isso, da banca, né, da UERJ, é a professora te alertando sobre vários aspectos ali, que eu particularmente considero importantíssimo e uso muito nas minhas aulas como estratégia para gabaritar essas questões, e a gente vai trabalhar bastante isso de forma bem aprofundada, tá? Vamos começar hoje com essas questões, que eu já dei um spoiler para vocês sobre o tema dessas questões de hoje, né? Agora vamos lá, a dúvida que muitos de vocês têm. Como que a UERJ aborda esses conteúdos, professora? Gente, isso é uma coisa que toda questão eu vou falar, toda aula a gente vai mencionar mais uma vez, mais duas, três, quatro, porque é muito importante para a gente entender como que esses conteúdos vão aparecer. Por exemplo, primeira situação que eu trago para vocês, como que eles vão abordar? Opa, deixa eu subir aqui um pouquinho. Foi, né? Sempre dentro de textos. Sempre os enunciados, você vai ter ali textos, trechos, né? E dentro dele vai estar ali esse conteúdo. Nunca é assim, fora do texto, fora da obra, jamais. É tudo ali fazendo referência a trechos da obra, a textos. A UERJ ela tem um modo muito específico de cobrar o conteúdo do edital. E é algo que eu acho muito interessante, porque se a gente trabalha isso todo ano, os nossos alunos, eles sempre vão se dar bem, né? Então, a gente trabalha todo ano isso. Diferente de muitos vestibulares que a gente conhece por aí, a UERJ, ela não cobra teoria pura. Ela não vai te cobrar teoria. Ela vai te cobrar uma aplicação do conteúdo dentro de textos. Você precisa saber aquele verbo dentro daquele trecho, você precisa saber aquela figura de linguagem, aquela metáfora, por exemplo, dentro daquele trecho, como ela aparece, por que ela aparece, qual o sentido dela ali. É sempre com essa relação dentro de um texto, dentro do trecho. Ou seja, esse conteúdo do edital, todo esse que eu falei para vocês, esses 15 ali que a gente começou a aula falando sobre, eles vão aparecer dentro da interpretação. Então, aí que fica mais profundo. Por isso que é importante essa aula do compacto de aprofundamento. Porque é aí que a gente percebe o quanto faz a diferença eu entender o profundo, eu entender a interpretação daquele conteúdo do edital dentro da obra. E é isso que a gente faz nessas nossas aulas. Por exemplo, é muito difícil a UERJ te perguntar isso aqui, ó. Gente, muito difícil. O que é metáfora? Qual é a definição de advérbio? Não, não é assim. Ela prefere perguntar dessa maneira, ó. No trecho apresentado, o emprego da palavra ainda produz o efeito de, aí vem vários efeitos ali, de contradição, de tempo, de afirmação, vem as opções ali. Então, é assim que ela vai te cobrar, por exemplo, o advérbio. A gente sabe que o ainda é um advérbio, né? Então, assim, é dessa maneira que vai cair. Não adianta você ficar desesperado. Caramba, o que é advérbio? Quais são os tipos de advérbio? Você precisa saber isso, obviamente, né? Mas, assim, se preocupe em entender o sentido deles dentro da obra, dentro de um trecho, por exemplo. Ou seja, o que você precisa levar nesse exame de qualificação? O que você precisa estudar para chegar preparado? Interpretar texto, você tem que saber interpretar os trechos que aparecerão, entender o efeito linguístico daquele vocábulo, daquela expressão, e aplicar o conteúdo que você já tem que levar previamente. Isso mostra que essa prova da UERJ, a prova cidadã que a gente comenta, né? Ela trabalha interpretação mais gramática contextualizada. Nunca a gramática vai aparecer solta, vai aparecer para você botar por exemplo, um significado, o que é aquela palavra. Não. Ela sempre vai ser cobrada de maneira contextualizada, mais profunda. Outra coisa que a UERJ gosta muito de abordar, o conteúdo, ele aparece como efeito de sentido.
Não reparem o efeito sonoro de fundo, porque são meus pets latindo. Daqui a pouco eles param. Temos companhias na aula de hoje, né? Querem estudar para a UERJ também, vai fazer o quê, né? Eles querem estudar. Mas vamos lá. O conteúdo, ele aparece como efeito de sentido. O que eu quero dizer com isso? A banca quer saber para que serve o recurso linguístico e não que você só apenas identifique-o. Ela quer saber ali por que ele foi usado, para que ele serve. E não assim, qual é? Por exemplo, na frase a seguir, qual é o recurso linguístico usado? Aí tem lá, conjunção, preposição, artigo, não é assim que ela vai cobrar. Mas sim, para que ele serve? Por que ele está sendo usado naquele contexto ali? Ele dá uma ênfase maior a alguma ideia da obra, a alguma temática encontrada na obra? Aí que vocês têm que chegar com essa mente. É com essa mente, com essa ideia que vocês têm que chegar lá. Aí eu botei alguns exemplos, né? O advérbio ainda, usando o ainda estou aqui, né? O ainda, ele expressa a ideia de. Olha só a diferença. Não vai te perguntar o ainda ele é o quê? Ele é um advérbio, ele é uma preposição, ele é uma conjunção. Não. Ele diz para você qual é a classe daquela palavra no enunciado, só que ele quer mais de você. Ele quer que você identifique qual é a ideia que aquele advérbio transmite. Aí, possíveis respostas, né? Pode ser permanência, continuidade, resistência, né? Então, assim, é muito interessante, principalmente porque faz parte do título da obra. Então, isso me chama muita atenção. Figura de linguagem. Vamos lá, professora, como é que pode cair figura de linguagem? Como que a banca gosta? Eles não perguntam apenas qual é a figura. Pode perguntar? Pode, mas eles gostam de mais no profundo, já falei para vocês. Então, por exemplo, eles podem colocar assim, ó, o uso da metáfora no trecho contribui para... Olha que magnífico, ele já falou para você que é uma metáfora. A UERJ gosta muito de já te responder no próprio enunciado, né? De já te ajudar no próprio enunciado. Só que aí ela quer o seguinte, quer que você saiba o porquê que aquela metáfora ali, o que ela está contribuindo para aquele trecho? Ela está contribuindo para quê? Para intensificar a emoção? Para criar uma imagem simbólica? A metáfora, geralmente, ela faz isso, né? Criar uma imagem simbólica, ampliar o sentido daquela expressão, daquele trecho. Então, estão reparando o que a banca vai exigir de você? Então, assim, gente, isso é sagacidade pura. Isso é você pensar antes deles, pensar lá na frente. Outra coisa, como que eles gostam de abordar? Comparação entre textos. A UERJ gosta muito de colocar dois textos ou dois trechos. Por exemplo, qual seria uma pergunta comum da banca? A relação entre os dois textos ocorre porque ambos... Aí olha o que você tem que fazer. Você tem que comparar a relação entre os dois. Se tem dois trechos, dois textos aparecendo, gente, provavelmente a pergunta vai ser sobre a relação entre eles. Aí vamos lá, o que isso vai exigir de vocês? Essas são dicas que eu já estou dando para a hora que a gente for fazer as questões, para vocês usarem já. Exige interpretação, porque você precisa entender a ideia desses dois trechos, se essas ideias vão se unir, vão se complementar, vão se excluir, é isso que você tem que prestar atenção. Você trabalha também aí com a parte da análise temática, porque você vai ter que interpretar o tema que está sendo retratado nesses dois textos ou trechos, e uma leitura crítica. Para você entender se eles se complementam, você precisa ter uma leitura crítica. Para você entender se esses trechos eles se excluem, as ideias são opostas, você tem que entender a crítica que ele vai estar fazendo. Então, olha que importante também entender essa comparação que a banca vai exigir ali naquele momento. Outro aspecto de abordagem da banca, pessoal, a relação entre literatura e sociedade. No caso da obra Ainda Estou Aqui, a prova ela pode relacionar a obra com memória familiar, apagamento histórico, efeitos da ditadura militar no Brasil. Então, isso pode aparecer bastante, não pode nem cair, pode despencar na nossa prova aí, né, no exame de qualificação. Então, fiquem atentos a essas temáticas, a essa relação entre literatura e sociedade, principalmente pensando no quesito verossimilhança, né, que é aquele trecho que tenta retratar da maneira mais fiel, mais verdadeira possível aquilo que aconteceu. E isso a gente vê que despenca também na obra, né?
Outro quesito muito importante, como que a UERJ aborda esse edital? Perguntas sobre construção do texto. Muito comum aparecerem questões sobre narrador, ponto de vista, tom do texto, efeito de escolha lexical, que é o efeito daquela palavra, daquele vocábulo que ele escolheu para usar naquele momento ali. Por exemplo, eu trouxe um exemplo de como pode aparecer, né? O uso da primeira pessoa no texto produz o efeito de, aí possíveis respostas, né? Pode produzir o efeito de proximidade, efeito de subjetividade, de testemunho. Aí vai depender como que ele vai colocar para vocês esse trecho. É só um exemplo que eu tirei aí. E é claro que são possíveis respostas, não que as 3 estariam como opção, tá? É para você pensar que poderiam ser possíveis respostas de uma questão desse tipo. A gente sabe que proximidade, subjetividade e testemunho combinam bem aí com o efeito de sentido do uso da primeira pessoa num texto, né? Então, é só para vocês entenderem possíveis respostas que eles esperariam de vocês, caso aparecer uma pergunta, né, sobre construção do texto, que eu acredito muito que apareça. Sempre aparece, gente, sempre. Valor semântico das palavras. Quando a gente estuda semântica, a gente tem que entender que a semântica vai lidar muito com a interpretação de texto também, com efeito de sentido, isso vai despencar também no exame, né? É uma marca forte da prova, por isso que eu trouxe para vocês aí. Qual seria um exemplo típico dessa abordagem no exame de qualificação aí da UERJ? No contexto do texto, a palavra ainda indica. É uma pergunta parecida com aquela outra anterior, mas que pode trabalhar com valor semântico, como eu trouxe para vocês aí. Ele pode não focar no advérbio, ele pode focar na palavra como um valor semântico geral também, ou a ver com aquele trecho. Então, esse ainda pode indicar tempo, permanência, continuidade, contraste, dependendo do trecho que ele vai tirar. Então, são só exemplos que eu estou trazendo para vocês já terem essa esperteza, né, para enxergarem as questões que a gente vai trabalhar de maneira diferente. Saber interpretá-las, entender o que a banca quer de vocês, tá bom? E a gente tem aí também como que a banca gosta de abordar questões a ver com interpretação inferencial. Galera, isso é muito importante, isso é muito interessante, porque a UERJ, ela gosta de perguntas que exigem inferência. Mas, professora, o que é inferência? Sabe o que vai acontecer? Não estará claramente dito ali naquele enunciado ou naquele trecho. Você tem que inferir. Você tem que ir no profundo da interpretação, no implícito, e tirar uma conclusão daquilo. Isso seria uma inferência, isso seria inferir. É como se fosse deduzir alguma coisa, né? Todas essas, se caso caísse na prova, como saber? É o que eu te falei, é o que eu tô falando para vocês, Camille. Eu tô dando possíveis respostas dentro daquele exemplo. É claro que não apareceriam elas juntas, né? É como eu falei, são possíveis respostas para essa pergunta. Mas pode ser que apareça uma outra palavra. Por exemplo, ainda, ele botou tempo ali no exemplo, não foi? Pode ser que coloque assim, lugar. Entenderam? Pode ter outras opções, obviamente. O que eu trouxe para vocês são possíveis respostas dentro do que está sendo pedido na pergunta. Ô, Yasmin, depende do trecho que ele vai tirar. Isso que eu estou falando. Depende muito do trecho que ele vai colocar ali. Eu não sei se ele vai tirar do título, esse ainda, preste atenção. Não sei se vai ser tirado do título. E aí? E se a banca escolhe tirar o ainda em um outro momento da narrativa? Em um outro trecho da narrativa? Aí que está a nossa esperteza nessa questão. O que a gente vai ter que avaliar? A interpretação. A gente vai ter que interpretar esse trecho. Isso aí, Maria, perfeito. São possíveis respostas dentro daquela pergunta, daquela possível pergunta, mas vai depender muito do contexto. Isso aí. É que a gente vai usar essas possíveis respostas, né, esses exemplos, quando a gente for praticar as questões. Mas não vai cair essas opções numa mesma pergunta, né, no mesmo enunciado ali. Mas vamos lá. Qual seria um exemplo dessa interpretação inferencial? A atitude do narrador sugere que ele... Olha que interessante. Aí você tem que fazer uma inferência. Não vai estar escrito para a gente, no enunciado ou no trecho, o que o narrador quis com aquilo. Não vai estar escrito. Você tem que entender o que ele quer sugerir com aquilo. Ele pode sugerir uma crítica,
Ele pode sugerir uma ironia, um lamento, por conta de alguma coisa ali daquele trecho que ele está ressaltando. Pode estar valorizando algum aspecto temático da narrativa. Valor semântico é o sentido daquele vocábulo, daquela palavra. Esse é o valor semântico. A UERJ trabalha muito com valor semântico, como eu falei para vocês, porque o valor semântico está associado à interpretação, está associado ao implícito, ao que está escondidinho ali dentro daquele trecho, daquela questão, né, daquele enunciado. Então, assim, a interpretação inferencial a gente já vai começar a trabalhar hoje, já já. Vamos para ela já já. Resumindo aí para vocês, tudo que eu falei sobre a abordagem da UERJ, para a gente fechar. Qual é o resumo lógico desse tipo de prova? A UERJ avalia 3 coisas ao mesmo tempo: compreensão do texto, efeito dos recursos linguísticos e capacidade de interpretação crítica. Vou falar para vocês qual é o ponto-chave. Se você tiver esses 3, se você estudar esses 3, estudar a ponto de você dominar a compreensão do texto, como que a gente domina a compreensão do texto? Lendo a obra, não é isso? Estudando as temáticas, estudando o autor, as características da linguagem dele, tudo isso auxilia o tópico 1. Já é minha dica para vocês. O tópico 2, efeito dos recursos linguísticos. Aí entra a semântica. Aí entra você estudar o sentido daquele termo, que pode variar dependendo do contexto, né? Qual é o efeito produzido por aquele trecho, por aquele termo. Aí você domina o tópico 2. E o tópico 3, capacidade de interpretação crítica. É quando você faz, sabe o quê? Sabe o que eu gosto muito de fazer para trabalhar essa interpretação crítica? Eu leio bastante artigo sobre o autor, sobre a obra, né? Eu assisto muito vídeos sobre. Isso acaba criando em mim uma capacidade maior de criticar aquilo que eu estou lendo, né? Eu leio revistas, artigos, jornais, o que eu puder ler, vlogs, blogs, enfim, tem outro nome que fala também, agora eu esqueci, que a gente vê muito pela internet, né? Se você tiver tudo isso, você dominou a banca, você dominou o exame de qualificação. A ironia ela é interessante, porque é você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. A ironia tem gente que acaba não pescando a ironia, tem uma certa dificuldade em entender a ironia, porque acha que a pessoa está falando seriamente aquilo. Vou te dar um exemplo, Denise. Começou a minha aula às 7 horas, né? Aí teve um aluno que chegou às 8. Aí eu vou virar para esse aluno e vou falar assim: chegou cedo, hein? Realmente eu quero dizer que aquele aluno chegou cedo? Não. Eu quis dizer o contrário daquilo que eu afirmei. Olha a ironia aí. Eu fui irônica. Eu quis chamar a atenção daquele aluno. Poxa, a aula começou às 7. Você chegou só 1 hora depois? Você chegou tarde na aula. Você não chegou cedo. Então, a ironia é o contrário daquilo que você está afirmando. Vamos lá. Valor semântico é o sentido... É a mesma coisa, tá, Clarice? Valor semântico e efeito lexical tem a mesma relação ali. Por quê? Os dois vão trabalhar com uma palavra que vai adquirir um sentido dependendo do contexto que ela foi usada. Então, isso também é efeito lexical. É quando você usa um léxico, que seria o quê? Um vocábulo, uma palavra, que pode ter um efeito diferente dependendo de onde ela vai ser usada. É a mesma ideia. Sarcasmo já é pesado. O sarcasmo, ele realmente quer ferir. Entendeu? O sarcasmo, ele tem um tom mais pesado. A ironia, se você entende ali, você até ri, né? Caramba, a professora me zoou. Ela disse que eu cheguei cedo, mas eu cheguei tarde na aula dela. Caraca, você acha que, né? Caramba, ela me zoou. Você acha até um certo humor, né, ali. Porque realmente há. Mas o sarcasmo, ele quer realmente pegar naquela característica da pessoa. Pode ser uma maneira de falar, o cabelo, a cor da pele. É muito pesado o sarcasmo, tá? Mas vou falar para vocês, a ironia ela é trabalhada de uma forma mais recorrente que o sarcasmo quando a gente fala de obras escolhidas aí pela UERJ, tá bom? A UERJ, olha a frase para a gente fechar essa parte de abordagem. A UERJ não quer saber se você sabe gramática. Não é isso que ela quer saber. Ela quer saber se você sabe usar a gramática da língua portuguesa para entender o texto. Você está sabendo usar a gramática para entender o autor?
Você está sabendo usar a gramática para entender as temáticas da obra? Você está sabendo usar a gramática para entender o efeito de sentido, o valor semântico sobre aquela palavra, sobre aquele termo, naquele enunciado? É isso que ela quer saber, tá bom? Então, não se desesperem estudando sujeito, predicado. Calma, não é assim que vai cair, tá bom? É como eu estou mostrando para vocês aqui. Aí vamos para a parte que eu falei para vocês lá no início, que eu acho bem interessante a gente pensar nisso. Por que a UERJ escolheu esta obra? O que vocês acham? Coloca aí para mim. Qual a opinião de vocês? E eu botei o escolheu entre aspas, porque a gente sabe que nós escolhemos, né? O público escolhe. Mas tem um motivo dela colocar as opções ali. Por que será que, dentre as opções que nós tínhamos, a UERJ, estrategicamente ali, de forma inteligente, colocou ali para o público escolher essa obra? Para ele optar ali, né? E, enfim, escolhemos aí Ainda Estou Aqui. O que vocês acham? Agora eu vou aprofundar bem aí até o que a gente vai comentar, hein? Filmes sobre e ano de eleição? O filme está mais recente do que o livro, né? Do que a obra. Então, pode, pelo boom do filme, né? Despertou esse olhar aí pela banca. Entendi. Interessante. Ano de eleição? Bacana. Por causa da atual polarização política. Olha que legal que vocês estão falando. Estou adorando, porque vocês estão criticando uma escolha, né? Estão usando a crítica para entender aí essa escolha. Deixa eu subir aqui, que foram muitas. Vamos ver aqui. Por causa do filme ou por causa da situação política do Brasil nessa questão da volta de uma ditadura? Pois é. Acredito que possa ser por conta da geopolítica mundial atualmente, porque é uma obra muito atual e critica sobre autoritarismo. Gente, estou amando. Vamos lá, vai colocando aí. Por ser um relato durante a ditadura militar. O filme está em alta e lembrar a população de um passado que eles tentam apagar ou justificar. Muito bom, Lilian. Isabela, Lilian. Galera tá indo bem. Yasmin, principalmente com a quantidade de conflitos políticos atualmente, em relação à política. Vocês estão focando muito nessa parte mais política, né? E o filme também. Acho que tem muito a ver com a perda da memória da população sobre acontecimentos no Brasil. Priscila, boa. Vou falar para vocês que olhar bacana vocês tiveram. Que incrível. Porque acaba, né, que, como é que eu posso falar? Que tudo que vocês relacionaram aí faz sentido, né? Está dentro da obra, está dentro da atualidade, está dentro do que nós vivenciamos no nosso país e até mesmo fora, né? Por ser uma universidade também, a ditadura fez muito mal à educação, verdade. Relação política e ao esquecimento de tudo que aconteceu. Valorização da família. Olha que legal que vocês estão usando temáticas. Estou observando isso? Temáticas da obra. Valorização da família, valorizar o passado da família, família. Muito bacana, Glauco. Aí vamos lá. Vou falar para vocês por que ela escolheu. Agora eu vou trazer um olhar que é normal aluno não ter esse olhar, tá? Eu acredito que por a UERJ buscar estudantes muito críticos, e esse livro é um leque de crítica. Tá chegando no meu olhar. Tá chegando na minha ideia, na minha intenção. Tudo que vocês falaram, gente, tá ótimo, tá ok, tá dentro da temática, dentro da nossa realidade, da atualidade, tá ótimo. Mas agora eu vou dar um olhar para vocês mais a ver com a língua portuguesa, mais a ver com o exame de qualificação. Ainda Estou Aqui é uma obra excelente para treinar leitura de alto nível, porque força o estudante a dominar algumas situações simultaneamente. Aí vamos lá, entra o que vocês também falaram, mas há um olhar mais conectado ao exame, ao português principalmente. Vamos lá, o que esse candidato, o que a UERJ quer que o candidato domine simultaneamente para gabaritar esse exame? Primeiro tópico, perspectiva enunciativa. É uma obra riquíssima nesse detalhe aí, né? A diferença sobre o que aconteceu e como o narrador interpreta. Quem fala, de onde fala, em que tempo fala, envolve o que vocês falaram aí também. Para relembrar a memória da real ditadura. Perfeito. Olha como encaixa com o que vocês falaram, mas sob um olhar um pouco mais, digamos, gramatical, né? A ver com realmente o exame. Segundo tópico que o candidato tem que dominar: relações semânticas e pragmáticas. Nós temos dentro da obra implícitos, subentendidos. O narrador, ele é um narrador que ele vai lidar o tempo todo com silêncios,
com subentendidos, com implícitos, está tudo muito escondido ali na fala, que ele tenta, né, trazer aí à tona para a gente, traz de forma deslumbrante, né, incrível. Perguntas que funcionam como teste, respostas que funcionam como fuga, encerramento. Efeitos de repetição e de suspensão. Aí tem a ver com o que a gente falou anteriormente também, né? Essa linguagem do trauma, né? Essa repetição, essa suspensão de fala, isso tem muito a ver também com essa linguagem que eu falei para vocês. Outro tópico que a UERJ quer que esse candidato domine. Isso, Sara, perfeito. Articulação de ideias. Dentro da obra, a gente vê muito contrastes, causas, exemplificações durante a narrativa, enumeração de situações, generalizações, trabalha com tudo isso essa obra. E, por último, o quesito literatura e sociedade, né? Que você tem que saber ali tudo de forma simultânea, né? Todos esses aspectos. A história política como experiência humana concreta, tem a ver com o que vocês falaram também. A memória como disputa, vocês também comentaram isso. A ética do testemunho, também vamos abordar bastante isso nas nossas aulas. Então, assim, quer gabaritar? Você é um candidato que tem que treinar, então, essa leitura de alto nível. Você tem que ler a obra nessas perspectivas. Você tem que assistir às aulas, fazer as questões de acordo com essas 4 perspectivas. Essas 4, como é que eu posso falar? Essas 4 ideias que você tem que dominar. Ele nunca dá só a opinião dele, sempre vem acompanhando um trecho histórico. Verdade. Tem muito a ver com esse quesito de literatura e sociedade, né? Dessas relações das ideias dentro do texto. Perfeito. Então, gente, passei para vocês a chave aí do que a UERJ espera de vocês, né? Ela espera isso. Agora, vamos aprofundar um outro aspecto que a gente vem comentando já, a Tani já comentou, né? A gente vai continuar comentando assim de forma mais profunda esses grandes temas da obra, porque eles vão aparecer nessas questões. O Ainda Estou Aqui é uma narrativa de memória, a gente já comentou sobre isso, né? Tem 2 situações que aparecem muito nessa narrativa que retrata a memória de alguma forma, né? É o íntimo, que é a vida pessoal desse autor, né, da família dele, e o político. Esse íntimo e o político, eles se cruzam nesse livro. O livro, ele acompanha como uma família tenta... Teve gente que falou da família, né? O valor da família, a importância da família. Como uma família tenta sustentar a presença de quem foi arrancado da história. E, ao mesmo tempo, lidar com a ameaça de uma doença apagar reconhecimentos, que é o Alzheimer da Eunice, né? Escrever dentro dessa obra é uma forma de permanecer e de fazer permanecer. Há aquele quesito da permanência, né? Que a gente precisa lembrar quando a gente fala desses grandes temas aí do Ainda Estou Aqui. Então, chama atenção para esse aspecto aí. Quais são os grandes temas? Aí eu trouxe para vocês, ó. Sempre que vocês puderem pegar um final de semana e estudar sobre, né? Essa parte histórica, ela é muito grande dentro da obra. Então, quando fala de ditadura, estude para saber realmente o que aconteceu, né? Quando fala de memória, em que aspecto ele fala de memória? Faz o seu resuminho, escreve. Escrever faz parte. Sabe por que eu gosto muito de falar para vocês resumirem, escreverem, mesmo sendo um exame que é todo objetivo, todo de marcar? Porque vocês vão passar pelo exame discursivo daqui a pouco. Então, assim, quando você começa a praticar a escrita, você também já está pensando lá na frente, já está se preparando no exame discursivo, que vocês vão passar por ele também. Então, sendo aprovado no primeiro EQ ou no segundo EQ, tem o exame discursivo, então vocês vão ter que escrever. Então, escrevam sobre a memória. O Glauco botou aí, ó, a doença apaga a memória do passado. Isso aí, apaga a memória da Eunice, né? E apaga, no caso da doença, apaga a memória dela, né? Mas e a memória de quem não tem Alzheimer, não sofre Alzheimer? O que está acontecendo? Né? Então, comecem a criticar, a se questionar sobre essas temáticas aí. Família, perda. A gente comentou na primeira aula geralzona, né, aberta para todos, sobre esse quesito aí da família, né, sobre a Eunice. Teve um aluno que falou, eu lembro muito bem, não sei se vai estar aqui na nossa aula, falou que a Eunice é muito fria, né, ela leva a situação de uma maneira muito fria.
Tem até um trecho no filme que retrata bem isso, né? Na hora que eles vão tirar uma foto, ela fala, nós vamos sorrir para a foto, nós vamos sorrir. E eles sorriram para a foto. No momento que era para estar chorando, né? Desesperadamente. Você acha que a doença poderia ser usada para fazer uma questão, focando mais na parte da doença em si? Gente, vou falar para vocês, tudo pode virar questão. Tudo. Não pensem que aquele trecho ali não é relevante, não. Falar de Alzheimer? Por que a UERJ vai falar de Alzheimer? Gente, pode virar questão, sim. Eu não posso falar para vocês assim, galera, não vai cair isso, não vai virar questão isso. Não tem como. Achei interessante como no começo do livro ele relata como ele só lembra de certas coisas porque alguém registrou. Ou a partir de uma foto, ou falou para ele. O registro é muito importante. A gente vai falar do registro na parte do esquecimento. Do registro histórico para a memória. Muito bom. Ela é resistente, não fria. Isso, Lilian. É resistência. Perfeito. Só o meu está travando muito. Está travando para vocês, gente, a aula? Aqui para mim parece que está normal. A minha internet aqui está de boa. Tá tranquilo. Se estiver travando muito, fala, tá? Tá um pouco? Ué. Eu vou olhar aqui. 5G. Tá só um pouquinho? O autor, em momentos da obra, ele encontra respostas de suas dúvidas através de opiniões e fatos vividos e presenciados por terceiros. Uma comprovação, né? Isso aí. Ele encontra a resposta a partir de fatos históricos, de algo que comprove que aquilo realmente, né, tá tirando a dúvida dele, né? Perfeito. Bom, gente, resistência, a gente fala da Eunice, principalmente, né? Identidade, esquecimento. Quando vocês falaram de registro histórico, eu já chamo a atenção para um detalhe. Já é para anotar isso aí. A literatura lá de 1500, por exemplo, né? Foi uma literatura que retratou um momento histórico muito importante. Por exemplo, o descobrimento do Brasil. Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha? Aí falando de um aspecto mais literário histórico, né? Para que serviu? Qual era o objetivo daquela carta de Pero Vaz de Caminha? Ele tinha que mandar aquela carta para o rei de Portugal, não é isso? Ele tinha que mandar os escritos, o que ele estava vendo ali nas grandes navegações, né? O que ele estava, como era a natureza, o que ele estava ali vivenciando, né? Qual era a experiência dele ali naquelas navegações, o que ele estava descobrindo. E ele precisou escrever uma carta para mandar para o rei entender o que ele estava vendo, o que estava acontecendo, né? Nessa carta, que depois, né, virou uma carta reconhecidíssima aí, né, um relato histórico muito importante, essa carta, ela é um registro histórico e é o primeiro, como é que eu posso dizer? O primeiro momento da literatura, digamos assim, da nossa literatura, né, infelizmente a partir de Portugal, né, mas acontece, né, nossos colonizadores, mas é o primeiro relato histórico, é o primeiro uso da literatura ali como comprovação de um momento histórico. Então, quando a gente pensa literatura e sociedade, literatura e falando da obra aí, como ela retrata esses registros históricos, né? O registro principalmente falando da ditadura, né? Como é importante a gente não deixar cair no esquecimento, conectando os temas aí, né? Não, nessa época era quentismo. Literatura de 1500, né? Quentismo. Uma coisa que eu percebi foi a quebra da imagem do pai. Olha que interessante, Sara, a imagem. A imagem a gente falou que está dentro do edital, né? Está dentro da abordagem da banca. Como quando ele descobriu que o pai zombou da vontade da mãe para fazer alguma outra coisa, além de cuidar dos filhos. Ou o fato do pai não ficar metido nessas coisas de revolução. O pai não era perfeito. Pois é. A mãe que a gente enxerga com frieza, mas ninguém é perfeito, né, gente? Retrata realmente uma família como a minha, como a de vocês. Nenhuma família é perfeita, né? Muito bom. Essa parte da família no tópico 3 ali, ó. Então, esses 7 temas que eu botei para vocês aqui são os grandes temas da obra. É claro que dentro de um ou de outro a gente pode enxergar outros temas, né? Mas, assim, esses 7 ali, se você entender bem como eles acontecem na obra, ou pegar, de repente, trechos em que você observa que ele aparece, gente, vocês vão estar estudando perfeitamente as temáticas da obra, tá bom? É a minha dica aí que eu falo, eu deixo para vocês. E já entrando na literatura como testemunho histórico, né? Como eu já até adiantei
um pouquinho para vocês aí, fazendo uma contextualização, né, com esse momento histórico aí de grandes navegações, descobrimento, né, do nosso país, enfim. A escrita, ela tem que ser considerada, ela deve ser, principalmente quanto a essa obra, uma reparação simbólica. Em obras como Ainda Estou Aqui, escrever não é só expressar. Não é só expressar o sentimento, expressar uma situação vivida, é recolocar no mundo o que foi ameaçado de desaparecer. Olha que interessante. Ele meio que está recolocando, depois de muito tempo que a gente vivenciou aí a ditadura, ele está recolocando na nossa realidade, na nossa atualidade, uma situação que foi ameaçada de desaparecer. É o esquecimento vindo aí novamente, né? A literatura, ela opera como uma contramemória. Ela disputa o apagamento, não necessariamente com provas, mas com forma, com voz, com insistência, resistência, com reconstrução de sentido. Olha que interessante observar isso daí. A parte do livro em que ele critica a decisão do pai de se envolver na ditadura e acaba colocando os filhos e a mulher em risco. Verdade. Mostra essas questões que mostram as imperfeições, mostra como eles são humanos. Verdade. O quão nós nos parecemos muito com eles, né? Isso aí. Outra situação a ver com a literatura como testemunho, né? Da nossa realidade, da nossa história. Quando a história entra em casa, falando da ditadura, né? Uma chave decisiva de leitura do Ainda Estou Aqui é entender isso aí que eu trouxe para vocês, que a ditadura, ela não aparece como tema de livro didático, vocês já repararam isso? Ela não aparece como nos livros de história que a gente estuda na escola. Não é assim que o Marcelo Rubens Paiva traz a ditadura para a gente. Ela é colocada nessa obra como experiência doméstica. Isso altera tudo. A gente enxerga de uma outra maneira a ditadura. A violência política deixa de ser uma coisa abstrata e vira uma força que mexe com algumas situações, principalmente dos leitores, né, de quem está lendo ali, enfim, do que está acontecendo ali dentro da história. Por exemplo, aí vem a parte da narrativa, prestem atenção, como isso vira questão tranquilamente, tá? Que questões envolvem isso aí? Vamos lá. O espaço, isso aproxima o leitor, Lilian, com certeza, porque eu acho que se ele abordasse de maneira didática, como nos livros de história, nos livros didáticos, a gente ia ficar um pouco assim, caramba, narrativa cansativa, né? Caramba, eu já estudei isso, eu sei que foi assim, né? A gente sabe que, às vezes, a gente pensa, né? Ah, foi assim, mas não se aprofundou, né? Acha que é só aquilo ali e acabou. Não entende realmente o profundo do que foi a ditadura. Às vezes nem estuda, né, direito, mas aí a gente vê que envolve alguns aspectos principalmente conectados à narrativa. Presta atenção, é um tema, que é a ditadura, que entra na casa dessa família, que o autor, ele propõe uma visão diferente para a gente da ditadura, porque ela vai mexer com algumas situações, alguns aspectos ali da obra. O espaço, porque mexe com casa, bairro, é uma família que ela é uma família que transita, né, que se muda muito, deslocamentos, rotinas alteradas dessa família a todo instante. Isso mexe também com o tempo. Percebam que é uma narrativa que o antes e o depois, ele é muito mesclado, né? A gente tem essa ordem nada cronológica, né? Há uma suspensão, há um luto sem fechamento, né? É muito angustiante perceber isso aí na narrativa. A linguagem, ela também é interferida por isso. Sabe por quê? O que se diz, o que se cala em muitos momentos, o que não se consegue nomear por esse narrador, tudo isso é influência dessa ditadura que está sendo vivida por essa família, né? A família, a própria família, ela é modificada. Vocês já repararam isso? Os papéis que se deslocam, infâncias que amadurecem cedo, como, por exemplo, a do Marcelo Rubens Paiva, a sobrevivência cotidiana dessa família. Tudo isso está intrínseco aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Gustavo. Não, tudo bem, eu entendi o que você falou. O leitor se põe no lugar dele, perfeito. Por exemplo, eu não vivi essa época da ditadura, estudei nos livros da escola, né? Enfim, a gente
sabe o que aconteceu por estudar, né, por entender essa época, né, esse momento histórico, mesmo não vivendo. Só que a partir do olhar dele, a gente acaba vivenciando aquilo ali. Tanto que a gente já comentou que em momentos a gente fica angustiado, a gente fica triste, dá um nó na garganta, dá uma coisa, né? A gente fica triste com o que eles viveram. Também tem o fato dele querer mostrar o lado humano, e como se ele disse, se não é só conteúdo, são vidas. Isso aí. Isso dele ficar indo e vindo no tempo me confundiu um pouco em relação aos lugares que ele morou. Tem que acompanhar de forma muito delicada esses momentos, porque a família realmente se muda muito. É São Paulo, Rio, Brasília, é uma loucura, né? O Marcelo, que é o filho caçula, né? Virou o homem da casa. Muito bom, Camille, mas não estava pronto para isso. Quando ele volta para casa lá na página... Caramba, vocês estão bem específicos, né? Lá na página 144, muito bom. É o domínio da obra, isso, perfeito. É isso, gente, muito bom. É isso que eu queria que vocês enxergassem, né? Que chegassem ali. Aí, vamos lá. O que o livro ele acaba colocando para a gente? Expõe esse mecanismo crucial da violência de Estado, né? Ela não precisa gritar o tempo todo para funcionar. Muitas vezes ela se impõe por procedimentos, ameaças difusas, climas de medo, tensão ali que a gente observa na obra, né? A partir do momento que você normaliza o absurdo, isso também acontece, esse mecanismo da violência de Estado também acontece. Essa convivência entre o banal e o terrível é um motor de impacto estético ali dentro da obra. O leitor, ele sente que a história não acontece fora, mas dentro, e que as marcas não passam quando o evento acaba. Você fica mexido ali por alguma coisa que ele já mencionou anteriormente, né? Eu vejo também como ele se menosprezava, se comparando com as irmãs. Uhum. Em alguns momentos, isso fica um pouco, né, mais perceptível assim, né? Verdade. Porque uma irmã, por exemplo, a mais velha, ela viaja, né? Ela tem uma vivência totalmente diferente da dele ali naquele momento, né? Então, realmente tem partes do tipo. Vamos para as questões? Gente, muito bom, vocês estão participando. Agora a gente vai praticar algumas questões sobre isso aí. A gente vai passar até o final da aula agora só praticando essas questões. Como eu falei para vocês, agora eu quero que vocês trabalhem tudo que eu falei de conteúdo do edital, de estratégia, para entender o que está acontecendo nessa questão e a gente chegar no gabarito, tá bom? Vamos lá. Vamos que o conceito A está vindo aí. Primeira questão. O que acontece? Eu pego vários trechos iguais, acho que tem duas questões que têm o mesmo trecho, para mostrar para vocês como a UERJ pode cobrar aquele trecho. Né? A gente não sabe como ela pode colocar aquele trecho. Então, eu tentei botar questões, pelo menos duas, se eu não me engano, na aula de hoje, eu trouxe duas que têm o mesmo trecho, para vocês observarem como um mesmo trecho pode abarcar qualquer conteúdo ali dentro desse edital. Rafael, deixa eu ver aqui. Será que tem algum quadro com a cronologia da história toda? Às vezes eu acabo me perdendo em onde eles estão. Organizar nessa cronologia importante. Rafael, não tem cronologia. É uma narrativa que ela não segue uma ordem cronológica. É realmente para causar... Eu acho, vamos lá, vou falar a minha opinião. Enquanto vocês estão lendo aí, vou falar rapidinho sobre isso. Eu acho que foi tudo proposital. Por exemplo, isso pode estar conectado a essa linguagem do trauma, né? Você, quando quando vive um trauma na sua vida, né, você fica desnorteado. Então, esse tempo aí não cronológico, ele pode estar refletindo também esse trauma vivenciado pelo Marcelo, né? De repente, essa suspensão, né, de ideias pode estar também fazendo referência ao esquecimento, quando do nada você tem uma frase e ele não termina a frase. Bota 3 pontos, né? Bota as reticências, ou termina uma frase de forma muito abrupta, entendeu? Isso tudo é proposital. Isso tudo a gente tem que enxergar que foi por um motivo. Está sendo usado ali por um motivo, e eu preciso entender aquele motivo. Opa, vocês já estão respondendo? Letra B? Rafa, faz sentido, né? Verdade. Por isso que a gente tem que aguçar essa criticidade. Tudo vai ter um porquê ali. Opa, todo mundo vai de B? Sério? A D é meio sem sentido. Quando li, não achei que tinha humor. A D, né? É,
é importante que vocês comecem a saber eliminar opções. Se você já encontra uma absurda para você, é porque você já está num nível de interpretação um pouco mais acima, um pouco mais, né? Você está ligado ali no que está acontecendo. A maioria foi na B, gente? Tem certeza? Vamos ver aqui. Fui no banco de trás. Falamos trivialidades. Eu e o motorista. Trivialidades igual futebol. Olha a linguagem, gente. Reparem nas pausas, né? Nos cortes das frases. O caminho, reconheci na hora. Olha que frase interessante. Tudo a ver com o que a gente está comentando, né? Alguns estão achando que é D, hein? Olha aí. A C é completamente absurda? Vamos ver as opções. No trecho, o efeito de sentido mais relevante produzido pela sequência de frases curtas e pelo recorte trivialidades igual futebol é o D. Ele quer saber o seguinte, vamos interpretar um enunciado? Pode ser, Camille? Pode ser, com certeza. Pode ser. Aí vamos lá, vamos interpretar. Ele quer que você diga qual foi o sentido atribuído ali, né? Qual foi o intuito do autor, né? Qual foi o efeito de sentido que ele quis trazer, colocando frases curtas e, principalmente, fazer esse recorte que parece dar uma conta matemática, né? Trivialidades igual ao futebol. Parece que ele está fazendo uma conta ali, chegou a um certo resultado, né? É o D. Aí vem a letra A. Ninguém botou a letra A, pelo que eu vi. Ficou entre B, C e D, né? Ah, vamos ver. Construir um relato objetivo e neutro, com apagamento de qualquer traço de subjetividade, típico de registro documental. Não, né? O Igor tá botando não sobre a A, né? Ah, ok, ok. Porque para mim, não sei se você estava respondendo a Camille ou sobre. Então, ok. Vamos ver a B, que a maioria achou que foi a B. Aproximar o leitor de uma cena íntima por meio de um comentário avaliativo que restringe o sentido de trivialidades e marca a presença do narrador na organização do relato. Interessante, né? Mas calma aí, vamos lá. A C, defender explicitamente uma tese sobre alienação política, usando o futebol como prova do argumento. Porque caminho dos eles pegaram uma lei seca. Ah, tá. Aí vem a D. Vocês acharam que poderia ser a C ou a D também. Vamos ver a D. Produzir humor pelo contraste entre a linguagem técnica, que é o sinal de igual, e a fala cotidiana, anulando a tensão narrativa do episódio. Gente, vou falar para vocês. Isso anula a tensão narrativa do episódio? Eu acharia um pouco estranho, né? Porque parece que ele está falando, parece que tem alguma coisa impedindo com que ele continue a frase, né? Estranho, né? Uma fala assim, fui no banco de trás. Falamos trivialidade, eu e o motorista. Né? É um pouco. Eu acharia estranho a D por esse motivo, mas vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. É a letra B. É a letra B, gente. Agora vamos entender o porquê que é a letra B? Aí o que eu coloquei aqui? Parabéns! A maioria foi na B. É isso aí. Ou a maioria acerta ou a maioria erra. A maioria acertou. É isso que a gente quer. Anular é uma palavra muito forte. Pois é, pois é. A brevidade das frases gera mais tensão. A D não faz sentido. Isso aí, por isso que eu chamei a atenção a vocês quando ele fala que não gera tensão. Até quando você vai tentar falar mentalmente essas frases, você parece uma pessoa tensa, parece que alguma coisa está te impedindo, né, de continuar essa frase. Isso que é interessante. Mas vamos lá, o que eu fiz com esses gabaritos? Eu botei a letra. Reparem que embaixo tem menorzinho qual conteúdo que foi retratado, que foi abordado nessa questão. Nessa questão, a gente trabalhou com coesão e coerência, a gente fez a referenciação, a gente trabalhou com perspectivas enunciativas, como, por exemplo, ponto de vista, focalização, e a gente trabalhou com articulação de ideias, que é o que a interpretação exige, que é o implícito. Não está claramente dito ali para a gente a letra B, mas com o conhecimento da obra, o entendimento do que aquele narrador estava passando, olha como é importante entender a obra como um todo, ler a obra, nós entendemos que seria aquilo ali. Aí vamos lá, professora, por que não podia ser nem a letra C, nem a letra D? Por que não podia ser?
Aí eu coloquei ali para vocês. A letra C não poderia ser porque ele fala de uma certa tese formulada. Não há uma tese formulada, muito menos uma estratégia argumentativa. Há um recorte narrativo, um momento da narrativa tenso que a gente sabe que existe. E na letra D, como vocês bem falaram, ó, pode haver um leve estranhamento pelo sinal de igual ali. Pode até dar a entender que é um aspecto mais técnico da linguagem. Mas o efeito central não é humorístico. Alguém falou aí sobre, professor, eu não vi nada de humor para ser a letra D. Não há um efeito humorístico naquela expressão, naquele trecho. E nem anula a tensão. Olha aí, foi o Igor, perfeito. Essa marca, esse sinal de igual, funciona mais como um comentário organizador do relato. Ele está meio que organizando a ideia dele ali. Só para isso, não para causar um certo humor, digamos assim. Aí vamos lá, nossa alternativa foi a B. Quem acertou, interpretou perfeitamente. Esse trecho, trivialidades igual futebol, não é um dado do mundo, mas sim um comentário do narrador sobre o que ele acabou de dizer. Olha a parte da articulação de ideias. Ao fazer esse corte, quando o narrador faz esse corte, ele delimita o sentido de trivialidade. Não é qualquer trivialidade, é uma específica, né? Há uma evidência, há uma certa presença enunciativa aí que vocês souberam trabalhar muito bem. O narrador, ele organiza a cena, ele guia a leitura. A sequência de frases curtas que nós vimos aí cria o efeito de recorte cinematográfico. Economia da narrativa, ele está economizando a narrativa, o que vai reforçar essa sensação de cena rápida, tensa, controlada, né? Como a gente bem comentou aqui. Parabéns. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Vai anotando aí qual vocês estão acertando, né? Aí vem a questão 2, ó. Vamos lá, nessa questão tem um outro trecho da obra. Eu não sabia, ou fingia não saber. Talvez fosse isso. Eu preferia não saber. De novo, ele está trabalhando com essas frases curtas. Olha a característica dessa linguagem do autor, do Marcelo Rubens Paiva. No trecho, a organização enunciativa e o uso de talvez constroem predominantemente. Então, vamos lá, o que você tem que observar? O que o enunciado quer? Que você observe como ele organizou as frases, como ele organizou essa enunciação, digamos assim, e, principalmente, prestar atenção no uso do talvez. Ele quer que você conecte o uso do talvez com essa organização do enunciado. Opa, já estão respondendo? Letra C? Todo mundo acha que é C? Vamos lá. Vamos ver as opções. Apagamento do enunciador, que se mantém neutro e apenas registra fatos externos, sem marcar a subjetividade, sem marcas de subjetividade. Não, o Igor botou bem grande, não. Muito bom, Igor. Gente, o que tem de errado nessa letra A? Ele está dizendo que não tem marcas de subjetividade. E olha o que a gente vê ali. Muito uso da primeira pessoa. Muito uso de sentimento dele. Ele não quer saber, ele quer fingir não saber. Há muita opinião dele ali, né? Olha o erro da A. Espero que ninguém coloque A aí, hein? Muito bom. Ficou só na C. Vamos ver. Já pensou não é a C? Não, calma. Vamos ver se vai ser a C. A letra B, alternância de vozes em discurso direto, em que um narrador cede a palavra a um interlocutor explicitamente identificado. Não, não pode ser. Aí eu vou fazer igual o Igor. Não, em caixa alta, né? Não, gente, como assim? Vamos lá. Esse discurso aí, ele tá, obviamente, ele tá em primeira pessoa, né? A gente vê isso, mas há uma alternância de vozes, tem várias vozes sendo utilizadas aí. Não, é um absurdo isso aí. Eu estou mostrando para vocês questões típicas da UERJ, gente, questões baseadas na UERJ, para vocês verem como tem opções absurdas, mas às vezes o nervosismo da gente na hora ali, enfim, a falta de confiança acaba prejudicando nesse momento. A gente não enxerga opção absurda, mas sempre tem opção absurda. E comecem a enxergar isso. O domínio, durante as aulas, vocês vão dominar tudo isso. Aí vem a letra C. Vocês estão achando que é C. Oscilação do ponto de vista, com autoquestionamento e modalização de incerteza, que expõe conflito entre consciência e negação. Gente, olha o sim do Igor, o sim bem grande assim, ó. É o sim. Gente, é tudo que está acontecendo aí, né?
Olha como essa questão ela é interessante, pessoal. Ela é uma questão de interpretação, é uma questão que você tem que conectar as ideias do enunciado, tem que interpretar o que ele está querendo dizer ali. Aí vamos ver a D, só para a gente chegar no gabarito aí. Mudança de espaço e tempo da narração, deslocando a cena para outro lugar e outro momento por meio de conectores temporais. Ele usa até o talvez como um conector, né? Ele está usando talvez como um conector, mas está indicando um tempo específico? Começa a pensar, a se questionar. Caramba, o talvez é um tempo? Está indicando tempo? Não está, né? Tem muita coisa sem sentido ali. Vamos ver o que seria 2? Letra C. Perfeito. Como todo mundo botou a letra C aí, né? Pelo que eu vi aqui, nem vou questionar as outras, né? Por que estão incorretas. A gente observa aí que é C. O enunciador ele se coloca em primeira pessoa. Novamente, eu chamo a atenção antes de comentar a letra C, por que trabalha essa questão? Essa questão trabalha com perspectivas enunciativas, quem enuncia, a quem enuncia, trabalha com esses elementos da narrativa como espaço, tempo, vozes, modalização. Observem como isso é trabalhado na questão, tá? Aí vamos lá, por que é ser? Esse enunciador está em primeira pessoa, ele deixa muito claro para nós, leitores, essa disputa interna. Ele não sabia, ou fingia não saber. Talvez. Ele está retratando essa disputa interna entre ele com ele mesmo, né? O talvez, ele é um conectivo ali, né? Ele é um vocábulo que ele está introduzindo uma modalização, ele está indicando ali uma modalização. Ele é muito importante porque ele enfraquece a certeza e marca a hipótese que aquele enunciador está ali colocando para a gente, né? O que reforça esse tom de um autoexame, uma autoexplicação, né? A sequência de frases curtas cria esse efeito de reflexão em camadas, que ele vai refletindo aos poucos, né? Aproxima o leitor do narrador, né? Porque ele acaba compartilhando com a gente essa consciência instável dele, o que causa uma certa tensão novamente, né? Não está sendo tão difícil quanto eu pensava. Ai, que bom, Maria, que bom. Porque é uma parte que a galera fica muito, assim, enlouquecida, né? Aí vem a questão 3. A questão 3 é uma questão que eu até faço um adendo, né? Não sei se vocês repararam aí no material. Mas vamos comentar primeiro aí. Vamos ver o que seria. Se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Se tudo, pensa na frase, é meio filosófica, né? Mas vamos lá. Se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. O raciocínio do narrador nesse trecho aí se organiza predominantemente como ele está usando uma indução, uma dedução, a dialética ou uma injunção. Aí eu vou falar para vocês, a UERJ adora questão assim, de raciocínio, de estratégia argumentativa. O que ele está usando? Aí vamos lá, professor, eu não sei o que é indução, dedução, dialética, o que eu faço? Olha como tem um pessoal aí forte na letra C, mas tivemos uma letra B também aí. Mas e o que eu faço se eu não souber o que é dialética? Está lá no edital. Então, vamos focar rapidinho nisso? Eu botei uma dica rápida, básica ali. A indução, observe exemplos. A dedução aplica uma regra. A dialética, ela debate ideias. E a injunção, ela manda você fazer algo. Ah, mas ainda assim eu não consegui entender. Então, vamos lá. Esse é o momento de você prestar muita atenção, que é um momento muito importante da nossa aula. Quais são as minhas dicas para vocês? A UERJ vai colocar questão sobre isso. Ano passado caiu questão sobre isso. Então, esse ano, eu também aposto em questões assim, mas vamos lá. Qual é a diferença de indução, dedução, dialética e injunção? Acho que a injunção é a mais simples de todas, né? A gente vê muito em campanha, né? Em receita de bolo, receita no total, né? Mas vamos lá, essas 4 ideias dizem respeito a formas de raciocínio ou de construção do discurso. É importante saber diferenciá-las porque elas aparecem em forma o quê? Interpretativa. E quando você analisa a argumentação utilizada por aquele personagem, narrador, enfim. Então, isso tem tudo a ver com a banca da UERJ, né? Mas vamos ver aqui o que seria cada coisa. A indução. A indução, olha como essa aula é bem mais aprofundada, né? Vocês fizeram a coisa certa, é isso aí. O que seria a indução, pessoal?
a indução é um raciocínio que vai do particular para o geral. É de algo particularizado, algo meu, algo que eu penso, enfim, para um geralzão, um mais completo, mais geral. Ou seja, quando eu vou fazer uma indução, eu observo casos específicos e, a partir deles, eu formulo uma conclusão geral. Dei alguns exemplos aqui, ó. João estudou e passou no vestibular. Maria estudou e passou no vestibular. Pedro estudou e passou no vestibular. Qual é a conclusão que eu parto disso e qual é a indução? Quem estuda, passa no vestibular. Essa conclusão, ela é provável, não absoluta. Ela é algo que, a partir das frases, eu consigo induzir. Eu consigo entender qual seria a conclusão geral. Se eu tenho 3 frases... Ixi. Se eu tenho 3 frases e essas 3 frases me informam que essas pessoas estudaram e passaram no vestibular, qual é a minha conclusão disso? Poxa, se a pessoa estuda, ela passa no vestibular. Isso eu induzo. Ponto. A indução trabalha a partir dessas ideias. Agora, vamos ver a diferença para o próximo. Dedução. A dedução, ela é o contrário da indução. A dedução, ela parte de um raciocínio geral para o particular. A gente parte sempre de uma regra geral para chegar a uma conclusão específica. Por exemplo, se eu falo essa frase para vocês, todos os humanos são mortais. Sócrates é humano. Qual é a conclusão que você chega? Qual é a dedução que você observa dessas 2 premissas, dessas 2 ideias? Se todos os humanos são mortais e Sócrates é humano, então a conclusão que eu chego é que Sócrates ele é mortal. Então aí eu estou deduzindo. Aqui, essa conclusão que eu chego, ela é uma conclusão necessária. Se as premissas forem verdadeiras, né? Se uma estiver ali complementando a outra. Então, é uma conclusão mais dedutiva, digamos assim. Então, essa é a diferença da indução para a dedução. Eu, particularmente, acho a dedução mais fácil, mais rápido de você chegar lá, né? A indução, você tem que observar bem ali as ideias, né? Para você ver se realmente você será induzido a achar aquela conclusão ali. Agora, a dialética. Alguém colocou aí que seria dialética lá, né? Naquela opção. Vamos entender o que seria dialética? A dialética é um confronto de ideias opostas. Olha como ela é totalmente diferente da indução e da dedução. Há uma posição, há uma certa situação, né, posição, que ela é discutida a partir da sua oposição. Olha que interessante, é realmente o confronto de ideias opostas. Ela costuma seguir 3 situações. Quando é a dialética, você tem uma tese, que é uma ideia principal, uma ideia inicial. Você tem uma antítese, que é a ideia contrária daquilo que você informou inicialmente. E você tem uma síntese, que é um resultado de confronto das 2. Por exemplo, vou falar uma tese para vocês. Olha como vocês já estão mudando de ideia, prestando atenção no que é cada situação. Vamos ver aí. Eu falo uma tese para vocês seguinte, ó. A tecnologia melhora a vida das pessoas. Isso é uma tese, é uma ideia inicial. A tecnologia melhora a vida das pessoas. Aí vem uma antítese. Aí vem o quê? Uma ideia oposta agora. A tecnologia também gera isolamento. Vamos lá, já veio uma ideia que meio que contradiz o que eu falei inicialmente. Aí vem a síntese, que seria o resultado do confronto entre a tecnologia melhora a vida das pessoas, a tecnologia também gera isolamento. Aí qual é a síntese? A tecnologia melhora a vida, mas exige um uso equilibrado, porque senão ela pode isolar, né? Fazer com que nós fiquemos isolados, não convivamos com outras pessoas, né? Ou seja, a dialética, ela não busca provar apenas um lado, repararam? Ela busca produzir reflexão a partir de um conflito de ideias. Teremos ideias conflituosas e você vai precisar chegar a uma síntese, chegar a um resultado desse confronto de ideias. E isso, gente, a gente percebe muito isso na UERJ, né?
Depende da obra, depende do trecho que ela vai tirar, depende muito, tá? E para fechar, só para não perder a ideia, né? A injunção. A injunção não é necessariamente um raciocínio lógico, mas é um tipo de discurso. A injunção daqueles 4 ali é a única que vai cair mais para um tipo de discurso. Ela acontece quando orienta você a fazer uma coisa, ordena, instrui você a fazer alguma coisa, a participar de alguma coisa. Como eu falei para vocês, ela aparece muito em campanhas, regras, instruções. Por exemplo, misture os ingredientes, não ultrapasse o limite de velocidade permitido. Entenderam? Clique naquele botão para continuar, ele vai te induzir a fazer alguma coisa. É interessante porque usa a palavra indução, né? Mas realmente a injunção ela trabalha com isso, né? O objetivo dela é induzir o leitor a fazer algo, mas esse fazer algo fica muito claro, né? E aí? Vamos voltar lá? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aí, mas deixa eu voltar na questão. Quando ele fala, cadê? Vamos voltar. Aí. Quando ele fala, se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção, dá para a gente eliminar algumas coisas ali, não dá? Depois de entender bonitinho o que é cada situação dessa? Peraí, tinha uma pergunta aqui que eu passei, da Denise. Mas qual conclusão poderia ser na indução se não é fixa? Depende das premissas utilizadas. Por exemplo, aqui no comentário que a gente fez da indução, olha, repare só nas premissas. E são premissas que se repetem muito, então você já consegue induzir alguma coisa a partir dali. Por exemplo, você pode concluir que quem estuda não passa no vestibular? Voltei aqui rapidinho só para ver isso. Não. Porque olha as ideias que você tem anteriormente. Você não pode concluir isso. Você só pode concluir uma situação ali. Se tantas pessoas que estudaram passaram no vestibular, a gente conclui que quem estuda passa. Se você conclui que quem estuda não passa, ou não estude e passe, não vai estar de acordo com as ideias, né, anteriores. Foi a B, então? O que vocês acharam? Eu tinha marcado a A, agora percebi que não faz sentido. Agora acho que é B, B. Geral tá indo na B, hein? Olha como é importante a gente pegar um conteúdo e, a partir da minha experiência, já sabia que ia causar algum confronto, alguma dificuldade, né? Então é importante. Isso aqui, gente, vocês podem até imprimir, podem ler, reler, estudar, montar frases para vocês trabalharem com isso. Mas olha o gabarito aí. Letra B. Perfeito. Olha como vocês chegaram no gabarito depois da explicação. Muito bom, gente. É isso. Por que é B? Vamos lá. A gente trabalhou nessa questão um ponto muito importante do edital, que são os métodos de argumentação. Indução, dedução, dialética. Quando você tem essa construção, lá a frase começa se, né? É uma dica. Quando você tem essa construção condicional, se Y, então, se X, então Y, se você tem essa construção aí de condição, a gente usa muito esse conectivo se, para indicar condição, né? Organiza um raciocínio de base geral para uma conclusão lógica, que nada é invenção. Então, é uma estrutura típica da dedução. Então, quem quiser anotar isso aí, ó, se tiver uma construção com uma conjunção condicional, ela é uma conjunção muito típica usada para dedução. Então, a conclusão decorre do princípio enunciado. Então, por isso que foi a letra B, dedução, né? Aí a letra A, por que não foi a letra A, professor? Eu tinha ficado em dúvida, vamos pensar aí juntinhos? A letra A estava dizendo que era indução. Porém, quando você fala ali aquela frase, né, ela não parte de um caso particular para uma proposição geral. Então, a gente tem que observar isso. A dialética, letra C, não poderia, porque não há um embate entre oposições, entre uma tese e uma antítese, uma oposição. Não há uma síntese no final explicando essas duas oposições. Não há isso. Por isso que eu falei para vocês, ali de cara dá para a gente eliminar algumas situações. A dialética não vai ser usada ali. E a D, eu já eliminaria de cara. Por quê? Ele não está orientando você a fazer alguma coisa, né? Não está indicando uma ação, não orienta uma ação. Ele formula uma tese. Não manda você fazer algo. Então, eu já eliminaria de cara a D e a C. Eu ficaria entre a A e a B. Mas aí a gente vê que ele não está te induzindo a pensar em alguma coisa, a concluir alguma coisa, num aspecto mais particular, né? Ele tá te dando uma dedução.
Ele já te dá uma resposta, né, no final ali, uma conclusão, digamos assim. Então, gente, muito cuidado com questões do tipo, tá? E vamos trabalhar mais questões assim. Quem sentiu uma dificuldade maior nesse quesito aí de métodos argumentativos, dá um reforço nesse estudo, faz suas anotações, mas eu vou trazer mais questões assim, tá? Aí vem a questão 4. Modalização são as maneiras, são as formas como o discurso ele vem, ele se encontra, ele é apresentado para a gente, os modos como o discurso ele se encontra. Pode estar discurso direto, indireto livre, né? Essa daí, peraí, a gente já usou essa frase, não já? Já. Olha aí, essa é a questão que eu falei para vocês, que a banca pode pegar o mesmo trecho e usar para outras questões, e tirar outras coisas dele. Ele diz o seguinte, no trecho, o uso de pontos finais e dos dois pontos contribui predominantemente para... Olha que interessante, ele pegou aquela mesma frase, só que agora o foco é outro. O foco é na importância ali, ou no uso, no efeito de sentido dos sinais de pontuação. Aí ele bota a letra A, criar um ritmo acelerado e fragmentação absoluta, anulando qualquer conexão entre as frases e produzindo efeito de caos narrativo. Ninguém botou A, né? Botaram C aí por enquanto. É interessante esse caos narrativo, né? Mas tem alguma coisa ali que... Vamos ver, vamos avaliar. A letra B, estabelecer hierarquia informativa rígida, em que cada ponto final separe ideias independentes e os dois pontos introduzem uma conclusão lógica inevitável. Vocês estão reparando que quem conhece ou já fez os exames anteriores da UERJ, está vendo que questão dessa maneira cai lá. São opções que às vezes usam palavras mais rebuscadas, ou você fica ali perdido pela construção da opção, né, da letra, então você fica ali meio confuso, meio perdido. A UERJ, ela trabalha dessa maneira. Você tem que ir ali bem cautelosamente avaliando, né, interpretando. Aí vem a letra C, vocês estão entre B e C, né? Vamos ver a C. Organizar o enunciado por suspensão e retomada, com pontos finais que interrompem o fluxo e dois pontos que reorientam o sentido para uma hipótese explicativa. Bacana, interessante, né? Ele está meio que na C, ele está justificando o uso de cada sinal desse, né? Ele foca no ponto final e depois foca nos dois pontos. Aí vem a D, vocês eliminaram a D, né? Ninguém botou D. Marcar neutralidade documental em que a pontuação evita qualquer interferência emocional e mantém registro objetivo. Hã? Como assim, gente? Vocês não acharam estranho a D, não? Ainda bem que ninguém foi na D. A D, gente, nossa, tá totalmente o contrário do que essa interferência emocional, evitar interferência emocional é uma coisa que o Marcelo Rubens Paiva não faz, ele não evita isso. Ele tá a todo momento fazendo interferências emocionais, né? Eu aprendi que geralmente algo que afirma de forma absoluta, não abrindo espaço para outros pontos, geralmente está errado em questão de literatura. Mas você diz isso em qual aspecto, em qual letra ali? Tá me chamando. A A com caos está te chamando, mas cuidado com essas pegadinhas. Pode ser que a banca use palavras que realmente você estudou, você interpreta ali da obra, mas tem alguma coisa anterior que não está fechando, não está combinando. Esse pode ser também aquela linguagem de trauma? Sim, mas repara que a banca ela não está focando nessa linguagem especificamente, não está chamando assim como eu chamei. Mas quando ela fala de caos narrativo, ela está querendo falar sobre isso, sim. Vamos lá. É a letra C. Olha aí quem botou a letra C. Parabéns! Vamos ver por que não pode ser a B, que muitos foram na B, né? Vamos lá, a pegadinha da A do caos narrativo, cuidado, porque pode até fazer parte, né? Pode até existir o caos narrativo. Mas o que ele falou anteriormente não combina ali com a ideia. Por que não pode ser a letra A? A conexão entre as frases, né? Não é uma fragmentação caótica, nem tal numa aceleração absoluta. Ao contrário, ele está fazendo pausas, né? Ele não está querendo acelerar. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. O que acontece? Essa questão, ela está trabalhando com elementos não verbais, com relação entre o verbal e o não verbal, recursos gráficos, sentidos da pontuação, principalmente. Quando ele explica muito, eu falei para vocês na C, né? Ele está explicando muito especificamente o uso
do ponto final e o uso dos 2 pontos. E realmente ele usa o ponto final e os 2 pontos para fazer aquilo ali que estava a nascer, né? Há uma retomada, uma reorientação, há uma hipótese que explica o que veio antes, sem ser uma conclusão lógica ou inevitável, né? Há um efeito global de pausa, é ponto final, mas tem um efeito global de pausa, né? Aproxima o leitor de um processo mental instável. Aí, esse processo mental instável tem a ver com a linguagem do trauma, que eu falei para vocês. A letra A, B, né, que vocês foram, né, já comentei, os 2 pontos, eles estão introduzindo hipótese, não introduzem uma certeza. Então, cuidado com o que estiver sendo explicado sobre cada situação dentro ali daquela questão, tá bom? Aí vem a 5. Vamos ver a 5? A 5 fala de verbo. Olha que interessante a 5. Eu não sabia, ou fingia não saber. Talvez fosse isso, eu preferia não saber. Novamente, aquele mesmo trecho já usado em outra questão, só que agora ele chama atenção para o uso de 2 verbos aí. É o uso do não sabia, que foca no sabia, né? E o preferia. Esses verbos, né, sabia, preferia, essas expressões estão contribuindo predominantemente para quê? O que vocês colocariam na 5? Para a gente fechar aí. O que vocês colocariam? Ele está tentando construir uma simultaneidade escrita entre ações em que ambas ocorrem no mesmo momento e com o mesmo peso temporal? Letra B, marcar a habitualidade e repetição, sugerindo que a ignorância era um padrão constante na vida do enunciador. Ou letra C, organizar o enunciado por enquadramento e ruptura, apresentando uma ação em curso como pano de fundo e outra como entrada pontual que reorienta o foco. Ou letra D, vocês foram muito na C ou A, um pouco em dúvida, né? Ou na letra D, produzir efeito de negação absoluta, em que o enunciador rejeita qualquer possibilidade de conhecimento e encerra a reflexão. Vai na A? E aí, é A, B ou C? Vocês estão entre essas 3, né? Presta atenção que vai ter muito a ver com o verbo, o tempo desses verbos. Sabia, preferia. Pensa nesses verbos aí. Parece que é alguma coisa habitual, né? Parece alguma coisa que era recorrente, que acontecia sempre. Acho que é A? Vamos lá, vamos ver. Opa, é a letra C. Cuidado. A letra A, ela aguçou vocês assim, por quê? Há uma simultaneidade no recorte, isso a gente observa, mas não estrita. Uma ação sustenta o quadro, a outra o desloca. Tem uma ação ali que está sustentando e a outra deslocando a situação. É interpretação. A B não pode ser, gente, porque o trecho ele não sugere uma repetição frequente, é um episódio específico, com reflexão interna. Aí, vamos lá, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Apesar do verbo, é uma pegadinha isso aí, apesar do verbo estar no pretérito imperfeito, indicar uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa habitualidade, né? Um hábito. Tem que ter cuidado como aparece no trecho, nesse trecho ali especificamente. O pretérito imperfeito, o não sabia, ele projeta uma ação em andamento, funciona ali como aquele cenário, né, o quadro de fundo, aí vem o preferia, que também está no imperfeito, só que esse preferia, ele mantém a continuidade, mas ele introduz um outro elemento depois. Esse contraste ali, desse aspecto que a gente está comentando, ele cria um efeito de enquadramento, uma situação contínua que é interrompida por uma decisão que altera o estado narrativo. É esse o ponto-chave da questão, esse finalzinho. Uma situação contínua que é interrompida por uma decisão que altera essa narrativa de alguma forma. Olha como a gente precisa saber os conteúdos gramaticais, só que a gente tem que colocá-los dentro daquele trecho, dentro do que a questão está pedindo. Viu que interessante? Essa questão é muito interessante, hein? Muito cuidado. O narrador ele usa muito pretérito imperfeito, né? Nessa obra como um todo, né? Galera, olha só, como deu nosso tempo, nossa hora, tem mais 2 questões, que é a questão 6 e 7. Pratiquem essas questões, não olhem o gabarito, tenta fazer sem olhar o gabarito, né? Eu deixei já o gabarito explicadinho para vocês, mas tenta fazer e vamos trazer essa dúvida da questão 6 e 7 na próxima aula. Que tal? Ah, professora, eu não entendi a questão 6, por que é tal opção? Eu fiz, mas deu uma
e era outra, a minha resposta foi uma, mas o gabarito deu outra. Por quê? Traz essas dúvidas. É importante que vocês interajam, vocês aprendem muito assim. Pode sim, Yasmin, pode me chamar, tá bom? Gente, então deixo 2 exercícios para casa aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aprofundado o conhecimento de vocês dentro da narrativa, principalmente praticando questões. E a gente se encontra na próxima aula, hein? Que é a escolha de vocês, dia 26, ou só mês que vem. A escolha de vocês, tá? Tô com vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação, pela companhia. Um beijo, até a próxima, hein? Aguardo vocês na próxima com mais questão. Vamos embora. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Beijão.